Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão de todo o conteúdo que a gente viu para a gente estar realizando a nossa prova 2, certo? Vai ser um resumo, né? Uma revisão bem básica para vocês estarem estudando como base. Lembrando que é de extrema importância vocês assistirem as outras aulas, vocês estar estudando, né, as listas, exercícios, para estar realizando a prova. Mas creio eu que ninguém vai ter nenhum problema em relação à prova. Vocês foram muito bem na primeira prova e espero que essa segunda prova vocês também vão bem. Tenho certeza que vocês vão bem, certo? Então, qualquer dúvida eu vou estar à disposição, certo? Eu vou estar corrigindo a atividade de vocês e também vou estar passando a nota para vocês na data de hoje, certo? E também vou estar corrigindo a lista de exercícios da semana passada, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa, assim, a gente vai falar os pontos mais importantes de cada tema, para não ficar muito extenso, certo? E o que vocês precisam estar sabendo mesmo. Então, a primeira parte, né, que a gente vai falar um pouquinho é sobre a contaminação radioativa. O que seria contaminação radioativa? É o contato e a retenção de material radioativo, geralmente em forma de líquido ou poeira. Pode acontecer por meio de inalação, ingestão ou penetração, certo? E quais são as classificações? Fontes seladas, fontes não seladas e equipamentos geradores de raio-x. Então, pessoal, não sei se vocês se recordam dessa aula. Foi a primeira aula logo após a nossa prova, certo? A gente falava dos tipos de contaminação radioativa, certo? Então, o que acontece? A radiação, a gente fica exposto à radiação, certo? Não só em raio-x, mas qualquer outro lugar a gente é exposto à radiação, certo? A exposição da radiação é uma coisa, a contaminação é outra. A contaminação, ela pode, né, estar afetando o sistema biológico, certo? Então, a contaminação, ela já é o contato, né? Ou você vai estar ingerindo, ou você vai estar inalando, ou a radiação vai estar penetrando na pele através de algum ferimento, certo? E a classificação dessa contaminação, ela é classificada em fontes seladas, fontes não seladas e equipamentos geradores de raio-x. Fontes seladas é quando a substância radioativa ela fica contida em uma cápsula, certo? Então, portanto, não vai ter contaminação com essa fonte selada. Já as fontes não seladas, o material radioativo ele fica acondicionado em um recipiente que ele pode ser aberto. Então, não é uma fonte que é selada, né? Não é uma fonte que é protegida. E os equipamentos geradores de raio-x, eles não oferecem quaisquer riscos de contaminação. Sim, a exposição, né, à radiação. Então, essa parte de contaminação radiativa é bem simples. É só vocês saberem o que é contaminação radiativa, né, que é a retenção desse material radioativo, como acontece, né, em forma de líquido ou poeira, por meio, né, ou de inalação, ou ingestão ou penetração, certo? E as classificações são as fontes seladas e as não seladas. Fontes seladas, aquelas que são protegidas, e as não seladas que não são protegidas, certo? Não tem segredo essa parte de contaminação radioativa. Daí a gente vai para a limitação de dose. Essa parte da limitação de dose, o que eu quero que vocês prestem atenção, sim, vocês não precisam decorar isso, porque sempre vocês vão ter a tabela à disposição. Eu quero só que vocês lembrem, né?
devido, né, a toda a história da radioproteção, que antigamente era muito difícil, os técnicos tinham condições precárias de trabalho, trabalhavam muito pouco, né, tinham muitos problemas de saúde. O que aconteceu? A CNEM foi lá e estabeleceu, certo? Normas de proteção para vocês, né, futuros técnicos de radiologia. E esse limite de dose serve para quê? Ele serve para proteção de vocês que são indivíduos ocupacionalmente expostos, e também para proteção, né, do público. Para que, por exemplo, assim, quando verifica-se, né, que quando esse limite ele ultrapasse, alguma coisa errada está acontecendo, certo? Então, igual, vamos lá. O corpo inteiro, 20 milisievert, certo? Lembrando que é recalculado a média de 5 anos consecutivos, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam referente a essa parte é que, por que é importante a gente ter esse limite? É importante a gente ter esse limite para quê? Para proteção. Para proteção de vocês, certo? Para tentar diminuir, né, os efeitos da exposição da radiação, certo? Em vocês, indivíduos ocupacionalmente expostos. Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção e saibam, certo? Não é necessário decorar valor, nada. Só como que é realizado esse cálculo. Eu também quero que vocês prestem atenção e tentem guardar sobre o dosímetro, né? Porque o dosímetro é o equipamento que vai estar vendo a exposição de vocês. Então, lá na RDC, no artigo 65, ele fala: todo indivíduo ocupacionalmente exposto deve usar dosímetro individual durante sua jornada de trabalho, enquanto permanecer em área controlada, certo? Então, é importante a utilização do dosímetro. É obrigatória a utilização do dosímetro, porque é através do dosímetro que eu vou verificar aquele nível, né? Aquela dose que eu vou estar recebendo, certo? Tá. Se, por exemplo, a minha dose exceder o limite, alguma coisa está errado. Ou a minha máquina não está calibrada, ou eu estarei trabalhando mais horas do que eu devo, certo? Estarei muito exposto à radiação. Então, é isso que vocês têm que estar sabendo em relação à limitação de dose, certo? E também eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte. Porque assim, se você se expor à radiação, por que você tem que se expor à radiação? Se for necessário, se vocês, como técnicos de radiologia, vocês têm o conhecimento do risco associado ao trabalho de vocês, certo? Vocês têm que possuir os meios adequados de proteção, que a gente estudou nas aulas passadas. O avental de chumbo, certo? Tá utilizando dosímetro, ter a blindagem no ambiente de trabalho de vocês, que vocês sejam devidamente monitorados e que vocês tenham sido treinados para o desempenho seguro das suas funções. Não se expõe à radiação quem não sabe esses pontos, certo? Então, é de extrema importância vocês conhecerem os riscos associados ao trabalho e também vocês estarem lá com os equipamentos de segurança adequados, vocês estarem com o dosímetro, certo? Então, não se exponham sem esses devidos cuidados, certo, pessoal? Aqui na parte dos efeitos,
É só relembrar para vocês os tipos de blindagem, os tipos de radiação e as blindagens, certo? Que é a alfa, beta, gama e a X, né? Que a X não tá aqui. Aqui a gente tem a alfa, a beta e a gama e o X, certo? O que cada uma, né, faz, né? Certo? E as suas blindagens, né? A alfa, papel, né? A gama, alumínio e acrílico. A beta, desculpa. A beta, alumínio e acrílico. E a gama, o chumbo e o concreto. E o raio-x também seria a radiação X, né? A radiação que a gente está estudando. Também seria o chumbo e o concreto. Só para vocês relembrarem que isso daqui é importante, tá, pessoal? Da parte dos efeitos. E do efeito biológico. O efeito biológico, eles constituem uma resposta natural de organismo ou parte dele é um agente agressor ou modificador. É só para vocês saberem, lembrarem assim, tudo o que, né, nosso corpo, tudo que é em excesso, o nosso corpo ele vai apresentar uma resposta, certo? Tudo que é excesso, ele vai apresentar uma resposta. Por exemplo, se eu estiver muito exposto à radiação, muito exposto à radiação, o meu corpo vai apresentar um efeito, certo? Se eu comer muita beterraba, o meu corpo vai apresentar um efeito, certo? Então, não significa que só porque eu estou exposto à radiação, meu corpo vai apresentar um efeito biológico, certo? Mas de qualquer coisa em excesso, ou a falta, né, de algo, vai estar ocasionando efeitos biológicos, certo? Então, é só para vocês saberem o que é o efeito biológico, né? É uma resposta natural do organismo, certo? E as classificações dos efeitos biológicos, determinísticos e estocásticos. Gente, para vocês lembrarem, é fácil. É só vocês pegarem a palavra ao pé da letra. Estocástico, estoque, uma coisa que vai ali que eu vou guardando, e no final pode apresentar, né, no caso, por exemplo, uma doença, né, um câncer. E o determinístico, né, uma coisa tipo um pouco de imediato, por exemplo, uma queimadura, né, que posso, devido à exposição da radiação, um efeito determinístico pode ser uma queimadura na pele, certo? Que daí você vai ver, logo após, né, você estar exposto à radiação, você vai ver já a queimadura, né? Então, é fácil de guardar. Determinístico, uma coisa determinada ali, né? Se foi muito exposto à radiação naquele momento, a sua pele ficou danificada, ficou vermelha, né? Teve aquela exposição. E estocástico foi ao longo do tempo, certo? Às vezes esse efeito biológico estocástico pode ser ocasionado por quê? O indivíduo ocupacionalmente exposto, né, que é o trabalhador, ele não ligou pelas normas de segurança, não se atentou à otimização do trabalho, à blindagem, ao tempo de exposição. Então, ele foi relaxando no trabalho dele, não usou EPI, trabalhou o tempo a mais que não era para ficar trabalhando, trabalhou a mais. Então, ele, né, foi estocando aquela exposição à radiação sem necessidade. O que aconteceu? Logo apareceu, né, um efeito estocástico, certo? Então, esse daqui é só para essa parte da classificação, só para vocês saberem a diferença dos dois, mas é bem tranquilo, certo? E também, como último tópico,
Memorial descritivo, certo? Memorial descritivo, também a gente pode estar falando que o memorial descritivo pode ser o plano de proteção radiológico, né? O que seria? É o detalhamento de tudo que está, né, na minha... ou na minha sala de imagem, ou no meu setor de imagem, no meu hospital. Então, ele vai descrever detalhadamente cada passo, né? Quais são os funcionários, o nome dos funcionários, a função dos funcionários, a carga horária que eles trabalham, as máquinas, qual que é o número das máquinas, os aventais de chumbo, que é os EPIs, onde estão localizados. Igual eu mostrei para vocês naqueles exemplos práticos, né? Então, tudo que é relacionado a esse setor, né, de imagem, eu vou ter ali. E ele é importante porque, né, se acontecer algum acidente, ter uma intercorrência, eu vou saber qual protocolo eu devo seguir, né? Se, por exemplo, um equipamento não funciona mais e eu precisar com urgência fazer um exame para um paciente, eu vou saber onde vai estar outro equipamento. Se acontecer alguma coisa, eu vou saber qual foi o técnico de radiologia responsável. Então, é de extrema importância o memorial descritivo, porque ali vai ter tudo o que precisa, né, para estar auxiliando no trabalho de vocês, certo? Então, referente à matéria para a prova AP2, é isso que eu queria passar para vocês. Não é difícil, pessoal. Eu sei que vocês vão conseguir fazer tudo bonitinho, certo? Aí, o próximo vídeo eu vou estar corrigindo a lista de revisão, certo? Estou aberta também a dúvidas, tá bom? Então, por hoje, continua no próximo vídeo, né? E é isso. Obrigada. Até a próxima.